Tanto na DM1 quanto na DM2, a hiperglicemia pode induzir alguns sinais e sintomas comuns, que são os chamados polis da diabetes, que é a poliúria, a polidipsia e a polifagia. A poliúria, que é o aumento do volume urinário, pode ser explicado da seguinte forma. A glicose presente na circulação é livremente filtrada nos glomérulos, passando para a cápsula renal e em seguida para os túbulos renais. No túbulo proximal, nós temos a expressão de transportadores de glicose, que são responsáveis pela reabsorção da glicose do filtrado de volta para o sangue. Isso evita a perda do nutriente na urina. Nesse processo, as pessoas saudáveis apresentam reabsorção total da glicose, mas isso não acontece quando a glicose é muito elevada na corrente sanguínea e acaba sendo muito filtrada para dentro dos túbulos renais. O transporte de reabsorção acontece proporcionalmente à glicose no filtrado, mas isso tem uma taxa máxima, uma velocidade limite com que esse transporte pode acontecer. Então, quando a glicose filtrada excede esse transporte máximo, nem toda a glicose vai ser reabsorvida e parte seguirá pelos tubos, sendo eliminada na urina. E aí a gente consegue detectar a glicose no exame de urina. Essa glicose que não foi reabsorvida e fica presente no filtrado, ela gera um estímulo osmótico, ou seja, ela atrai a água para dentro do túbulo e aumenta o volume de urina que será eliminado, explicando então a situação da poliúria. O aumento da glicose na circulação sistêmica também gera um estímulo osmótico à perda de água por todas as células do organismo. Especificamente no hipotálamo, na região do órgão vascular, da lâmina terminal e do órgão subfornical, nós temos neurônios osmorreceptores que detectam esse aumento de osmolaridade e ativam o centro da CID, que é uma região adjacente, a estimular um comportamento da busca por água, explicando a polidipsia. Se o aumento da glicemia atingir valores muitíssimos elevados, pode causar um aumento de osmolaridade além de 330 mol por litro. E o indivíduo pode evoluir para a condição de coma, devido à intensa perda de água pelas células do encéfalo. Como a osmolaridade é uma relação das partículas dissolvidas com o volume do organismo, a condição de hiperglicemia associada à hidratação não adequada pode suscitar esse quadro. Essa situação do coma é mais comum nos casos de DM1 não tratados, que a glicemia pode atingir valores muito elevados, especialmente quando a perda de água na poliúria não é proporcionalmente reposta pela ingestão de água. É menos frequente na DM2, podendo acontecer em pacientes mais velhos com problemas renais que, pela baixa filtração renal, eliminam menos urina e assim têm mais dificuldade de eliminar também o excesso da glicose. E isso é ainda agravado quando o acesso à água desses pacientes diminui. Quando há alteração de osmolaridade do organismo, isso gera uma alteração do conteúdo de água no cristalino do olho, podendo provocar também a visão turva. A polifagia, que é a ingestão em excesso, pode ser observada na DM1 e na DM2, por mecanismos ligeiramente diferentes. Sabemos que a insulina é um hormônio que sinaliza lá nos neurônios hipotalâmicos para a indução da saciedade. Alterações, então, na sinalização da insulina vão levar a uma desregulação do apetite. Na DM2, ocorre resistência à ação da insulina, então existe uma redução da indução à saciedade. Já na DM1, não há insulina, então a sinalização da saciedade não é estimulada por esse hormônio. Além disso, nessa condição, há um quadro catabólico importante. E pode ser que isso também aumente a ativação dos neurônios hipotalâmicos reguladores da fome. O estado catabólico da DM1 é acompanhado por perda de peso, que pode ser relacionado com os seguintes fatores. Primeiro, a desidratação pela perda de água excessiva na urina.
Também a perda de massa muscular, já que a falta de insulina diminui a captação de aminoácidos pelas células musculares, diminui também o estímulo da via de síntese proteica e, conjuntamente, nós temos daí presentes os hormônios contrarreguladores, que podem levar ao estímulo da via de quebra de proteína. E, principalmente, a gente também pode relacionar essa perda de peso à redução das reservas adiposas, visto que, na ausência da insulina, o tecido adiposo branco não ativa as vias de armazenamento lipídico. E ainda, na presença dos hormônios contrarreguladores, a gente pode também um estímulo da via de lipólise. É válido ressaltar que esse quadro de perda de peso não é observado na DM2, visto que a gente tem ali alguma insulina atuando e isso atenua a degradação das proteínas do músculo esquelético. E principalmente, como eu já disse anteriormente, as vias de lipogênese do tecido adiposo branco são as menos resistentes à ação à insulina. Então, o tecido adiposo branco continua acumulando as reservas lipídicas. Ainda no caso da DM1, o aumento da mobilização de lipídios do tecido adiposo branco leva a maior disponibilidade de lipídios na circulação. E esses lipídios eles podem ser utilizados pelo fígado na síntese de corpos cetônicos. O aumento dessas moléculas na circulação proporciona o hálito cetônico devido à volatilidade de alguns compostos. E a via de síntese dos corpos cetônicos, ela é normalmente inibida pela insulina. Então, na DM1, que não tem insulina sendo produzida, essa via ela pode ser mais facilmente estimulada. Então, na DM1, quando há um aumento da cetogênese e esses compostos dos corpos cetônicos se acumulam, eles são compostos ácidos, então eles tendem a levar à condição de acidose metabólica com o aumento de anion gap. Geralmente, a cetoacidose diabética é visualizada no paciente DM1, principalmente quando ele descobre a doença, né, no primeiro quadro, que a doença demonstra os sintomas agudos, ou quando o paciente DM1 já em tratamento esquece a administração da insulina, ou ainda em alguns casos de infecção, que aumentam a probabilidade de desenvolver a cetoacidose diabética. No início da doença, a hiperglicemia pode ser clinicamente silenciosa, mas a longo prazo ela provoca lesões vasculares, que são a base de muitas complicações crônicas observadas nos pacientes diabéticos. Podemos citar doenças microvasculares, como a nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética, ou ainda doenças macrovasculares, como a formação de placas de ateroma em artérias, que provoca a redução do fluxo sanguíneo a diversos tecidos que elas irrigam, né, como o coração, por afetar as artérias coronárias, e o cérebro, pelo comprometimento das artérias carótidas, e essas alterações contribuem com elevada morbidade e mortalidade dos pacientes diabéticos. E, por fim, muitos pacientes têm dificuldade de cicatrização, apresentando úlceras nos pés, que é o chamado pé diabético. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.